videobook, audiobook, resumo dos principais pontos do livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, de Dale Carnegie. Quais são as vantagens deste audio-videobook? Para quem não gosta ou não tem tempo de ler, apenas os pontos mais importantes de cada capítulo. Você pode apenas ouvir, você pode baixar e recapitular os principais pontos. Quem quiser apenas o áudio ou o PowerPoint, ou os dois, disponibilizarei e enviarei gratuitamente para você. Coloque seu e-mail nos comentários que eu enviarei para você. Um breve resumo sobre o livro. Não é por acaso que, mais de 70 anos depois da sua primeira edição, depois de mais de 50 milhões de exemplares vendidos, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas segue sendo um livro inovador e uma das principais referências do mundo sobre relacionamentos, seja no âmbito profissional ou pessoal. Os conselhos, métodos e as ideias de Dale Carnegie já beneficiaram milhões de pessoas e permanecem completamente atuais. Carnegie fornece, neste livro, técnicas e métodos de maneira extremamente direta para que qualquer pessoa alcance seus objetivos pessoais e profissionais. Esta nova edição contém o texto integral com um novo design, em formato compacto. 8 coisas que este livro fará por você. Irá tirá-lo da rotina mental, dando-lhe novos pensamentos, novas visões, novas ambições. Tornará mais fácil a você fazer amigos rápida e facilmente. Aumentará a sua popularidade. Ajudará a conquistar pessoas para pensarem do seu modo. Aumentará a sua influência, seu prestígio e sua habilidade em conseguir as coisas. Ajudará a acabar com as queixas, a evitar discussões e a manter as formas de contato humano agradáveis e amenas. Fará de você um orador melhor e um conversador mais interessante. Vai ajudá-lo a despertar o entusiasmo entre os seus companheiros. Este livro fez tudo isso por mais de 50 milhões de leitores em 36 idiomas. Como o livro está dividido? O livro está dividido em 4 partes, cada parte em vários capítulos. O livro está dividido em 4 partes e cada parte em vários capítulos conforme segue abaixo. Parte 1. Técnicas fundamentais para lidar com as pessoas. Capítulo 1. Se quer tirar o mel, não espante a colmeia. Capítulo 2. O grande segredo de tratar com as pessoas. Capítulo 3. Aquele que conseguir isso, terá todo mundo ao seu lado. Aquele que não o conseguir, trilhará um caminho isolado. Parte 2. 6 maneiras de fazer as pessoas gostarem de você. Capítulo 1. Faça isto e será bem recebido em toda parte. Capítulo 2. Um jeito simples de causar uma boa impressão inicial. Capítulo 3. Se você não fizer isto, será dominado por complicações. Capítulo 4. Um modo fácil de ser um bom conversador. Capítulo 5. Como causar interesse nas pessoas. Capítulo 6. Como fazer as pessoas gostarem de você imediatamente. Parte 3. Como conquistar as pessoas a pensarem do seu modo. Capítulo 1. Você não pode vencer uma discussão. Capítulo 2. A maneira certa de fazer inimigos e como evitá-la. Capítulo 3. Se errar, reconheça o erro. Capítulo 4. Uma gota de mel. Capítulo 5. O segredo de Sócrates. Capítulo 6. A válvula de segurança na solução das queixas. Capítulo 7. Como obter cooperação. Capítulo 8. Uma fórmula que fará maravilhas por você.
Capítulo 9, o que todos querem. Capítulo 10, um apelo de que todos gostam. Capítulo 11, o cinema faz isto, a televisão também. Por que você não faz o mesmo? Capítulo 12, quando tudo falhar, experimente isto. Parte 4, seja um líder. Como mudar as pessoas sem ofendê-las nem deixá-las ressentidas. Capítulo 1. Se você é obrigado a descobrir erros, esta é a forma de começar. Capítulo 2. Como criticar e não ser odiado. Capítulo 3. Fale primeiro sobre seus próprios erros. Capítulo 4. Ninguém gosta de receber ordens. Capítulo 5. Evite envergonhar as outras pessoas. Capítulo 6. Como estimular as pessoas para o sucesso. Capítulo 7. Dê ao cachorro um bom nome. Capítulo 8. Faça o erro parecer fácil de corrigir. Capítulo 9. Faça as pessoas sentirem-se satisfeitas fazendo o que você sugere. Observações importantes antes de entrarmos no livro. O livro não retrata necessariamente as minhas opiniões. Estou apenas separando os trechos que considero mais importantes de cada capítulo. O livro contém trechos do próprio autor, de entrevistados e fatos do passado. Algumas vezes o texto estará escrito em primeira pessoa, entre parênteses, eu, nós, segunda pessoa, entre parênteses, você, vocês, ou terceira pessoa, entre parênteses, ele, ela, eles, elas. Apresentarei os trechos exatamente da forma em que estão escritos, sem nenhuma modificação em seu texto original. Apresentarei os trechos na mesma ordem dos capítulos, de forma estruturada. Entrando no livro. Parte 1. Técnicas fundamentais para lidar com pessoas. Capítulo 1. Se quer tirar mel, não espante a colmeia. A crítica é perigosa, porque fere o precioso orgulho do indivíduo, alcança o seu senso de importância e gera o ressentimento. Um animal que é recompensado por bom comportamento aprenderá com maior rapidez e reterá o conteúdo aprendido com maior habilidade do que um animal que é castigado por mau comportamento. Através da crítica não operamos mudanças duradouras e, consequentemente, ocorre o ressentimento. Com a mesma intensidade da sede que nós temos da aprovação, tememos a condenação. Tenhamos em mente que a pessoa a quem vamos criticar e condenar provavelmente se justificará e, por seu turno, nos condenará. Quando tratarmos com pessoas, lembremos-nos sempre de que não estamos tratando com criaturas de lógica, estamos tratando com criaturas emotivas, criaturas suscetíveis às observações norteadas pelo orgulho e pela vaidade. O segredo do seu sucesso? Não falarei mal de nenhum homem, disse ele, e falarei tudo de bom que souber de cada pessoa. Qualquer idiota pode criticar, condenar e queixar-se, e a maioria dos idiotas faz isso, mas é preciso ter caráter e autocontrole para ser complacente e saber perdoar. Um grande homem demonstra sua grandeza pelo modo como trata os pequenos. Em lugar de condenar os outros, procuremos compreendê-los. Procuremos descobrir por que fazem e o que fazem. Essa atitude é muito mais benéfica e intrigante do que criticar e gera simpatia, tolerância e bondade. Conhecer tudo é perdoar tudo, como disse o Dr. Johnson. O próprio Deus, Senhor, não se propõe a julgar o homem até o final de seus dias. Por que faríamos isso, você e eu? Finalizando o capítulo 1, o princípio 1 diz: não critique
não condene, não se queixe. Capítulo 2. O grande segredo de tratar com as pessoas. Capítulo 2. O grande segredo de tratar com as pessoas. Existe apenas um meio de conseguir que alguém faça algo. Este meio é conseguir que a outra pessoa queira fazer. O único processo pelo qual posso conseguir que você faça alguma coisa é dando-lhe o que você quer. O que quer você? Freud disse que tudo em você e em mim emana de dois motivos: a necessidade sexual e o desejo de ser grande. Guarde essa frase: o desejo de ser importante. Quase todo adulto normal deseja saúde e preservação da vida, alimento, repouso, dinheiro e as coisas que o dinheiro pode proporcionar, vida futura, satisfação sexual, o bem-estar dos filhos, uma sensação de importância. Quase todos esses desejos são satisfeitos, menos um: o desejo de ser grande, o desejo de ser importante. E os poucos indivíduos que honestamente satisfazem esta avidez tão enraizada no coração terão as pessoas na palma da sua mão. O desejo de sentir-se importante é uma das principais diferenças entre as pessoas e os animais. Muita gente se torna insana porque encontra na insanidade a satisfação da consideração que sempre almejou e que não teve facilidade de encontrar no mundo real. A razão de receber um salário tão elevado era a sua habilidade em tratar com as pessoas. Considero minha habilidade em despertar o entusiasmo entre os homens a maior força que possuo e o meio mais eficiente para desenvolver o que de melhor há em um homem é a apreciação e o encorajamento. Não há meio mais capaz de matar as ambições de um homem do que a crítica dos seus superiores. Falta de reconhecimento. Em geral, acostumamo-nos tanto com a presença de nossas esposas que nunca nos lembramos de dizer-lhes o quanto as estimamos. A diferença entre o elogio e a bajulação é simples. Um é sincero e a outra é falsa. Um vem do coração, a outra da boca para fora. Um é altruísta, a outra é egoísta. Um é universalmente admirado, a outra universalmente condenada. Bajulação consiste em dizer ao outro justamente o que ele pensa acerca de si mesmo. Uma das virtudes mais negligenciadas no nosso dia a dia é a valorização. Às vezes, por algum motivo, descuidamos de fazer um elogio. Nas nossas relações interpessoais, devemos nos lembrar de que nossos companheiros são seres humanos e que, como tais, desejam ouvir uma palavra que os valorize. É a moeda legal que todas as almas apreciam. Experimente deixar um rastro amistoso de pequenas centelhas de gratidão pelo caminho. Você se surpreenderá em ver como elas acendem chamas de amizade que iluminarão sua trajetória numa próxima visita. Deixemos de pensar em nossas qualidades e em nossos desejos. Experimentemos descobrir as qualidades boas de um outro homem. Esqueçamos então a bajulação. Façamos um honesto e sincero elogio. Finalizando o capítulo 2, o princípio 2 diz: aprecie honesta e sinceramente. Capítulo 3. Aquele que conseguir isso terá o mundo a seu lado. Aquele que não conseguir trilhará um caminho isolado. Estamos todos interessados no que nós queremos. Assim, o único meio existente na Terra para influenciar uma pessoa é falar sobre o que ela quer e mostrar-lhe como realizar o seu desejo. Lembre-se disso amanhã,
quando estiver procurando conseguir que alguém faça uma determinada coisa. Se, por exemplo, não quiser que seu filho fume, não lhe pregue sermões e não fale sobre seu desejo. Mostre-lhe, porém, que os cigarros diminuem as suas possibilidades no futebol ou de vitória na corrida de 100 metros. Cada ato que você realizou, desde o dia em que nasceu, foi porque você queria alguma coisa. Lembra-se daquela vez que deu $100 para a doação? Sim, não foi uma exceção à regra. Deu uma centena de dólares à doação porque queria praticar uma ação bonita, altruísta, divina. Porquanto ajudaste a um de meus irmãos humildes, também ajudaste a mim. A ação emana daquilo que fundamentalmente desejamos, e o melhor conselho que se pode dar às pessoas que têm necessidade de convencer alguém, seja nos negócios, no lar, na escola ou na política, é despertar na outra pessoa um desejo ardente. O único modo de influenciar as pessoas é falar sobre o que elas querem. Amanhã, você quer persuadir alguém a fazer alguma coisa? Antes de abordar o assunto, faça a si mesmo a pergunta: como poderei fazer com que ele queira isto? Uma pergunta assim evitará a nossa pressa e a falta de tato com outras pessoas, tagarelando futilmente apenas sobre nossos desejos. Se há algum segredo de sucesso, ele consiste na habilidade de apreender o ponto de vista da outra pessoa e ver as coisas tão bem pelo ângulo dela como pelo seu. Mas nós estamos eternamente interessados na solução dos nossos problemas. E se um vendedor é capaz de mostrar-nos como seus serviços ou suas mercadorias podem ajudar-nos a resolver nossos problemas, não necessita vender-nos coisa alguma. Nós compraremos. E todo cliente gosta de sentir que está comprando e nunca que estão lhe vendendo. Apesar disso, muitos homens passam a vida vendendo, sem olhar as coisas pelo ângulo do cliente. O mundo está cheio de pessoas assim, exploradoras e que só olham para si. Por isso, o raro indivíduo que desinteressadamente procura ser útil aos outros desfruta enormes vantagens. Encontra pequena concorrência. O homem que pode colocar-se no lugar de outros homens, que pode compreender as maquinações dos seus cérebros, não precisa ter preocupações acerca do que lhe reserva o futuro. Se depois de ler este livro conseguir uma coisa, um aumento na tendência de pensar sempre segundo o ponto de vista das outras pessoas e encarar as coisas pelo seu ângulo, se obtiver esta coisa, ela facilmente lhe provará que é um dos marcos da sua vida. Considerar o ponto de vista alheio e despertar no outro um desejo de possuir algo não deve ser entendido como manipulação. Com isso, a pessoa fará alguma coisa em detrimento dela e em benefício de quem a persuadiu. Que quer meu filho? /cliente. Como poderei unir o que ele quer com o que eu quero? Finalizando a parte 1 e o capítulo 3, o princípio 3 diz: desperte um forte desejo na outra pessoa. Parte 2. 6 maneiras de fazer as pessoas gostarem de você. Capítulo 1. Faça isto e será bem recebido em toda parte. Você pode fazer mais amigos em 2 meses interessando-se pelas outras pessoas do que em 2 anos tentando conseguir o interesse dos outros sobre você. As pessoas não estão interessadas em você, nem estão interessadas em mim, estão interessadas nelas mesmas. Em um estudo, a palavra frequentemente mais usada foi eu. Foi usada 3.990 vezes em 500 conversas telefônicas. É o indivíduo que não está interessado no seu semelhante quem tem as maiores dificuldades na vida e causa os maiores males aos outros.
É entre tais indivíduos que se verificam todos os fracassos humanos. Nunca mais me esqueci de ser sinceramente interessado em outras pessoas. É uma das mais importantes qualidades de um vendedor. Descobri por experiência própria que o indivíduo pode conseguir a atenção, o tempo e a cooperação mesmo das mais eminentes personalidades, tornando-se verdadeiramente interessado nelas. Se quisermos conseguir amigos, coloquemo-nos à disposição de outras pessoas para fazer por elas certas coisas, coisas que requeram tempo, energia, desprendimento e meditação. Se quisermos fazer amigos, saudemos as pessoas com animação e entusiasmo. Se você mostrar um verdadeiro interesse pelas outras pessoas, não apenas conquistará amizades, como também atrairá clientes para a sua empresa. Coleciono selos para meu filho de 12 anos. Selos? Filhos de 12 anos tinham selos para seu filho. Estamos interessados nos outros quando eles se interessam por nós. Finalizando o capítulo 1, o princípio 1 diz: torne-se verdadeiramente interessado na outra pessoa. Capítulo 2, um jeito simples de causar uma boa impressão inicial. Um sorriso diz: gosto de você. Você me faz feliz. Estou satisfeito por vê-lo. Um sorriso insincero? Não, este não engana ninguém. Nós conhecemos e sentimos quando ele é mecânico. Estou falando sobre um sorriso verdadeiro, um sorriso que traz calor do coração, um sorriso que vem de dentro, uma espécie de sorriso que conseguirá um ótimo preço no mercado. As pessoas que sorriem tendem a dirigir, ensinar e vender com muita eficiência. Existe mais informações num sorriso do que numa expressão carrancuda. Por essa razão, o incentivo é um conselho instrutivo mais eficiente que a punição. Também tenho eliminado a crítica do meu sistema. Agora, em vez de condenar, dou atenção e elogio. Deixei de falar sobre o que desejo. Estou agora procurando ver o ponto de vista da outra pessoa. E tais coisas têm revolucionado literalmente a minha vida. Sou um homem totalmente diferente, um homem mais feliz, um homem mais rico em amizades e felicidade. As coisas que têm mais valor entre todas. Todos buscam felicidade no mundo e existe um caminho certo para encontrá-la. É pelo controle dos seus pensamentos. A felicidade não depende de condições externas, depende de condições internas. Todas as vezes que for sair, encolha o queixo, firme a cabeça e encha os pulmões o máximo possível. Cumprimente os amigos com um sorriso e ponha a alma em cada aperto de mão. Não receie em ser mal compreendido e não gaste um minuto sequer pensando nos inimigos. Procure fixar na mente o que você gostará de fazer e então, sem mudar de diretriz, mova-se para o objetivo visado. Pense nas grandes e esplêndidas coisas que gostaria de fazer. Assim, os dias passarão e você se sentirá inconscientemente senhor das oportunidades que lhe são necessárias para satisfazer seu desejo. Tenha sempre no pensamento a pessoa capaz, importante e útil que deseja ser, e tal pensamento, a cada hora, o transformará nesse indivíduo particular. O pensamento é supremo. Conserva a correta atitude mental, a atitude da coragem, da franqueza e do bom humor. Pensar acertadamente é criar. Todas as coisas emanam de um desejo e todas as súplicas sinceras são atendidas. Tornamo-nos a pessoa em que nossos corações estão fixos. Mantenha o seu queixo e a cabeça erguidos. Um homem sem uma fisionomia sorridente não deve abrir uma loja.
Seu sorriso é o mensageiro de suas boas intenções. Seu sorriso ilumina a vida de todo aquele que o vê. Para quem já viu uma dúzia de pessoas carrancudas ou virando o rosto, seu sorriso é como um raio de sol passando por entre as nuvens. Principalmente quando alguém vive sob a pressão dos chefes, dos clientes, dos professores, dos pais ou das crianças, um sorriso pode fazê-lo perceber que nem tudo está perdido, que ainda existe alegria neste mundo. Finalizando o capítulo 2, o princípio 2 diz: sorria. Capítulo 3. Se você não fizer isto, será dominado por complicações. Lembre-se do nome. Chame-o facilmente e terá prestado a qualquer pessoa um sutil e muito eficiente cumprimento. Um dos mais simples, mais óbvios e mais importantes meios para conseguir a boa vontade é lembrar os nomes e fazer com que as pessoas se sintam importantes. Entretanto, quanto de nós fazemos isto? A única diferença foi que li seu nome no crachá. Sorri e disse: "Oi, Eunice", e só então fiz o meu pedido. Bem, ela se esqueceu da balança, empilhou várias fatias de presunto, 3 folhas de alface e fez um monte com as batatas fritas, a ponto de caírem do meu prato. Devemos atentar para a mágica que existe num nome e compreender que esse singular elemento pertence exclusivamente à pessoa com quem estamos lidando. Finalizando o capítulo 3, o princípio 3 diz: lembre-se de que o nome de uma pessoa é para ela o som mais doce e mais importante que existe em qualquer idioma. Capítulo 4. Um modo fácil de ser um bom conversador. E assim consegui que ele me julgasse uma boa prosa, quando, na realidade, fui apenas um bom ouvinte que o incentivou a falar. Qual é o segredo, o mistério de uma entrevista comercial e coroada de êxito? Não há mistério acerca dos sucessos nos assuntos comerciais. A atenção exclusiva para a pessoa que lhe estiver falando é muito importante. Nada mais é tão lisonjeador como isto. Muitas pessoas deixam de causar uma boa impressão porque não ouvem atentamente. Ficam tão interessadas no que vão dizer em seguida que não abrem os ouvidos. Grandes homens disseram-me que preferem bons ouvintes a bons faladores, mas a habilidade de ouvir parece mais rara do que qualquer outra boa maneira. Muitas pessoas chamam o médico quando tudo o que elas desejam é um público. Queria apenas um ouvinte amigo e simpatizante com quem pudesse descarregar-se. Eis o que todos nós queremos quando estamos preocupados. É isso que frequentemente todos os clientes irritados querem, bem como o empregado insatisfeito ou o amigo magoado. Se quiser saber como fazer as pessoas correrem de você e o ridicularizarem pelas coisas ou mesmo desprezá-lo, eis aqui uma receita. Nunca se mostre disposta a ouvir alguém por muito tempo. Fale incessantemente sobre você mesmo. Se tiver uma ideia enquanto a outra pessoa estiver falando, não espere que ela termine. Ela não é tão interessante como você. Por que gastar seu tempo ouvindo sua frívola tagarelice? Adiante-se logo, interrompendo-a no meio da sentença. Se quiser ser um bom conversador, seja um ouvinte atento. Para ser interessante, seja interessado. Faça perguntas que o outro sinta prazer em responder. Incite-o a falar sobre si mesmo e sobre seus assuntos prediletos. Lembre-se de que o homem com o qual estiver falando está 100 de vezes mais interessado em si mesmo, nos seus problemas e vontades, do que em você e seus problemas. Finalizando o capítulo 4, o princípio 4 diz: seja um bom ouvinte,
Incentive as pessoas a falarem sobre elas mesmas. Capítulo 5. Como causar interesse nas pessoas? A estrada real para o coração de um homem é falar-lhe sobre as coisas que ele mais estima. Falou sobre coisas que lhe interessavam e lhe causavam prazer. Sei, entretanto, que, se não tivesse encontrado a coisa em que ele se achava interessado e não despertasse seu entusiasmo no princípio, não teria nem 1/10 da facilidade que encontrei. Decidi procurar o que interessava aquele homem, o que podia despertar o seu entusiasmo. Falar em termos dos interesses da outra pessoa traz benefícios para ambas as partes. Finalizando o capítulo 5, o princípio 5 diz: fale de coisas que interessem a outra pessoa. Capítulo 6. Como fazer as pessoas gostarem de você imediatamente. O que há sobre ele que eu possa admirar com sinceridade? A lei é a seguinte: fazer sempre a outra pessoa sentir-se importante. Ser importante é o desejo mais profundo da natureza humana. O mais profundo princípio na natureza humana é o desejo de ser apreciado. Faça aos outros o que você quer que os outros lhe façam. Demos aos outros o que queremos que os outros nos deem. A resposta é: todas as vezes, em toda parte. Pequenas frases como: sinto incomodá-la, teria você a bondade de, queria fazer-me o favor, muito obrigado, são pequenas cortesias que agem como lubrificante na engrenagem da monótona rotina de todos os dias da vida e, incidentalmente, são marcas de boa educação. Quase todas as pessoas se consideram importantes, muito importantes. A vida de muitas pessoas provavelmente mudaria se alguém as fizesse sentir-se importantes. A verdade crua é que quase todo homem que você encontra se julga superior a você em algum ponto. E um caminho seguro para tocar-lhe o coração é fazê-lo compreender de uma maneira sutil que você reconhece a importância dele no seu pequeno mundo e o faz sinceramente. Cada homem que encontro é superior a mim em alguma coisa, e nisto posso aprender com ele. Fale com as pessoas a respeito delas mesmas e elas o ouvirão por muitas horas. Finalizando a parte 2 e o capítulo 6, o princípio 6 diz: faça a outra pessoa sentir-se importante e faça-o com sinceridade. Parte 3. Como conquistar as pessoas a pensar a seu modo. Capítulo 1. Você não pode vencer uma discussão. Por que provar a um homem que ele estava errado? Isso iria fazer com que ele gostasse de você? Por que não evitar que ele ficasse envergonhado? Por que discutir com ele? Evite sempre um ângulo agudo. Eu não só tinha embaraçado aquele contador de histórias, como também o meu amigo. Teria sido muito melhor se eu não tivesse sido argumentativo. O melhor numa discussão é correr dela. Você não pode vencer uma discussão. Não porque, se perder, perdeu mesmo. E se ganhar, também perdeu. Por quê? Bem, suponha que triunfou sobre um outro homem, e arrasou seus argumentos cheios de pontos fracos e provou que ele estava errado. O que acontece? Você o fez sentir-se inferior. Você lhe feriu o amor próprio. Ressentirá seu triunfo e um homem convencido contra a vontade conserva sempre a opinião anterior. A pessoa fica desarmada. Eu afirmo que tem razão. Ela é obrigada a parar. Não vai passar a tarde toda dizendo: é melhor
quando já concordei com ela. Quando você discute, inflama-se e se contradiz. Você pode, algumas vezes, conseguir uma vitória, mas será uma vitória sem proveito, porque nunca contará com a boa vontade do seu oponente. Assim, lembre-se sempre disto. Qual a vitória que mais lhe agradará alcançar? Acadêmica, teatral ou a da boa vontade de um homem? Você raramente pode obter as duas. Você pode estar certo, morrer certo, como se apressou a provar no correr da discussão, mas estará tão longe de mudar o pensamento em que a outra parte está interessada que provavelmente será tão ineficaz quanto seria se estivesse errado. Assim que sua importância for reconhecida e cessada a discussão, e que ele teve uma oportunidade para dar expansão ao seu ego, tornou-se um ser humano simpático e bondoso. Buda dizia: ódio nunca termina por ódio, mas por amor. E um mal-entendido nunca termina pela discussão, mas pela tática, diplomacia, conciliação e um desejo simpático de ver o ponto de vista da outra pessoa. Algumas sugestões para se impedir que de uma divergência se transforme numa discussão. Acolha a divergência. Desconfie de sua primeira impressão instintiva. Controle seus impulsos. Ouça em primeiro lugar. Procure áreas de concordância. Seja honesto. Prometa que pensará sobre as ideias de seus adversários e as estude cuidadosamente. Agradeça sinceramente aos seus adversários pelo interesse que eles demonstram. Adie a ação para dar tempo a ambas as partes de repensar o problema. Quando uma pessoa discute, a outra deve apenas ouvir, porque quando as duas discutem, não há comunicação, apenas ruído e más vibrações. Finalizando o capítulo 1, o princípio 1 diz: a única maneira de ganhar uma discussão é evitando-a. Capítulo 2. A maneira certa de fazer inimigos e como evitá-la. Você pode dizer a um homem que ele está errado por meio do olhar, do gesto, da entonação da voz, como também por meio de palavras. Mas se ele lhe disser que ele está errado, pensa que o levará a concordar com você? Nunca, pois desferiu um golpe direto contra a sua inteligência. Isso fará apenas com que ele deseje revidar, mas nunca fará que mude de ideia. Nunca comece dizendo: vou provar isso ou aquilo. Isso não é bom. Equivale a dizer: sou mais inteligente que você. Vou dizer-lhe uma coisa ou duas e mudar sua opinião. É muito difícil, mesmo nas mais propícias condições, modificar as ideias das outras pessoas. Assim, por que tornar ainda mais difícil a missão? Por que procurar desvantagens para si? Se deseja provar alguma coisa, não deixe que ninguém note isto. Faça-o tão sutilmente, com tanta habilidade, que ninguém perceba o que você está fazendo. Alexander Pope disse: ensinemos aos outros como se não o fizéssemos, apresentando coisas desconhecidas como apenas esquecidas. Galileu disse: não se pode ensinar alguma coisa a um homem, apenas ajudá-lo a encontrá-la dentro de si mesmo. Lord Chesterfield diz para seu filho: seja mais sábio que as outras pessoas se puder, mas nunca lhes diga isto. Sócrates dizia: a única coisa que sei é que nada sei. Ninguém se oporá a você se disser: posso estar errado, vamos examinar os fatos. Nosso distribuidor cometeu tantos erros que invariavelmente passa vergonha. Podemos ter errado no seu caso. Conte-me a respeito.
Essa abordagem costuma ser apaziguadora e quando o cliente desabafa, em geral se mostra muito mais sensato quando chega o momento de se colocar as cartas na mesa. Você nunca terá aborrecimentos admitindo que pode estar errado, e isto evitará todas as discussões e fará com que o outro torne-se tão inteligente, tão claro e tão sensato como você foi. Fará com que ele também queira admitir que pode estar errado. Quando erramos, podemos confessá-lo de nós para nós mesmos e, se formos conduzidos gentil e habilidosamente, poderemos confessar nosso erro para os outros e até sentir orgulho da nossa franqueza e sensatez. O mesmo, porém, não acontece se alguém procura impor um fato que não é do nosso agrado. Disse Franklin, fiz disso tudo uma regra, evitar toda contradição direta aos sentimentos alheios, bem como a toda afirmativa decisiva de minha parte. Estou convencido agora de que, se dizemos às pessoas diretamente que estão erradas, nada de bom poderá ser realizado, e tudo de mal poderá acontecer. Simplesmente privamos as outras pessoas de seus méritos e nos tornamos desagradáveis em qualquer parte da discussão. Julgo as pessoas pelos seus próprios princípios e não pelos meus. Seja diplomata, isso o ajudará a conseguir o que deseja. Em outras palavras, não discuta com seu cliente, com a sua esposa nem com o seu adversário. Não lhes diga que estão errados, não os aborreça. Use um pouco de diplomacia. Finalizando o capítulo 2, o princípio 2 diz: respeite a opinião dos outros. Nunca diga, você está enganado. Capítulo 3. Se errar, reconheça o erro. Se sabemos que vamos ouvir de alguém alguma reprimenda, não é muito melhor precedermos a outra pessoa e dizermos nós mesmos o que ela vai dizer? Diga sobre si mesmo todas as coisas que você sabe que a outra pessoa está pensando, ou coisas que ela quer e pretende dizer. Diga-as antes que ela tenha uma oportunidade para dizê-las. As possibilidades são na proporção de 100 para 1 de como a outra pessoa tomará então uma atitude generosa, de perdão, e reduzirá o seu erro ao mínimo, tal como o policial montado fez comigo e Rex. Existe certo grau de satisfação em se ter a coragem de admitir o próprio erro. Não apenas alivia a sensação de culpa e a atitude de defesa, como também com frequência ajuda a resolver o problema criado pelo erro. Reconhecer seus próprios erros, o que é muito raro, dá uma auréola de nobreza e exaltação. Quando estivermos com a razão, procuraremos convencer os outros aos poucos e com toda habilidade, conquistando-os assim a pensar como nós. Quando estivermos errados, e isso acontecerá, surpreendentemente muitas vezes, se nos julgarmos com honestidade, reconheçamos nossos erros sem demora e com entusiasmo. Essa técnica não produzirá apenas resultados surpreendentes, mas, acredite ou não, é muito mais interessante em certas circunstâncias do que uma pessoa tentar justificar os seus erros. Lembre-se do provérbio: pela luta você jamais conseguirá muito, mas pela condescendência conseguirá muito mais do que espera. Finalizando o capítulo 3, o princípio 3 diz: se está enganado, reconheça o seu erro rápida e enfaticamente. Capítulo 4. Uma gota de mel. Se o coração de um homem está inflamado pela discórdia e pelos maus sentimentos para com você, nem com toda a lógica do cristianismo você irá conseguir conquistá-lo para o seu modo de pensar. Pais repreendedores, patrões e maridos exigentes, esposas ranzinzas deviam compreender que as pessoas não gostam de mudar suas ideias.
Elas não podem ser forçadas a concordar com você nem comigo, mas podem ser levadas a isso se formos gentis e amistosos, cada vez mais gentis, cada vez mais amistosos. Lincoln disse há quase 100 anos: é uma antiga e verdadeira máxima que com um pingo de mel se apanha mais moscas do que um galão de fel. O mesmo se dá com os homens. Se quer tornar um homem adepto de uma causa sua, convença-o primeiro de que você é seu amigo sincero. Nisso há uma gota de mel que apanha o seu coração, o qual, digam o que quiserem, é o caminho mais curto para a sua razão. Nada de exigências, nada de métodos de alta pressão, nenhuma tentativa de pretender impor suas opiniões às demais pessoas. Webster empregava o método de falar suave, de modo amistoso, e tudo isso ajudou a tornar-se famoso. Foi a aproximação amistosa, simpática e apreciadora que me deu o êxito. Utilizando a abordagem amistosa, obteve resultado satisfatório numa situação que envolvia reclamação por dano. Resolvi manter a calma, já que a raiva não favorecia os meus propósitos. Gentileza e amizade eram sempre mais fortes que a fúria e a força. O emprego da cortesia e da amistosidade pode ser observado no dia a dia de pessoas que aprenderam que com uma gota de mel se apanha mais moscas que com um galão de fel. A bondade, a aproximação amistosa e a apreciação podem fazer as pessoas mudarem de ideia mais prontamente que todo o barulho e as tempestades do mundo. Finalizando o capítulo 4, o princípio 4 diz: comece de uma maneira amistosa. Capítulo 5. O segredo de Sócrates. Falando com outras pessoas, não comece por discutir as coisas em que divergem. Comece enfatizando e continue enfatizando as coisas em que estão de acordo. Faça questão de frisar, se possível, que ambos estão marchando para o mesmo fim e a única diferença que os separa é de método e não de propósito. Mantenha a outra pessoa dizendo sim, sim, desde o começo. Se possível, evite que ela diga não. Desse modo, o maior número possível de sim obtido logo de início conduz-nos ao máximo de probabilidades em conseguirmos a atenção precisa para a nossa última proposta. Cheguei a esse resultado conseguindo que ele dissesse sim, sim, desde o princípio. É muito mais interessante e muito mais proveitoso ver as coisas do ponto de vista da outra pessoa e procurar conseguir que ela diga para sempre sim, sim. Toda a sua técnica, hoje conhecida por método socrático, era baseada na obtenção do máximo de respostas sim, sim. Formulava questões ao seu oponente com as quais ele não podia deixar de concordar. De concordância em concordância e até conseguir reunir um punhado de sims. Prosseguia fazendo suas perguntas até que, finalmente, quase sem compreender, seu oponente se encontrava diante de uma conclusão envolvente que, por certo, poucos momentos antes, teria rejeitado veementemente. Na próxima vez em que estivermos tentados a dizer a um homem que ele está errado, lembremo-nos de Sócrates e formulemos uma pergunta que obtenha uma resposta afirmativa, um sim. Finalizando o capítulo 5, o princípio 5 diz: consiga que a outra pessoa diga sim, sim. Capítulo 6. A válvula de segurança na solução das queixas. Quando a maioria das pessoas procura conquistar outras para o seu modo de pensar, faz isso conversando demasiadamente. Vendedores, especialmente, são vítimas desse grave erro. Deixe a outra pessoa falar dela mesma. Ela conhece muito mais sobre o seu negócio e os seus problemas do que você. Assim,
faça-lhe perguntas. Deixa dizer-lhe algumas coisas. Se discorda dessa pessoa, você pode ser tentado a interrompê-la, mas não o faça, é arriscado. Ela não lhe prestará atenção enquanto tiver ideias suas para expor. Ouça-a pacientemente e com boa vontade, seja sincero nisso. Encoraje a expressar suas ideias. Quantas vantagens há em deixar a outra pessoa falar? A verdade é que mesmo os nossos amigos preferirão falar sobre si próprios ao ouvir falar sobre nós. Se quiser ter inimigos, sobreponha-se aos seus amigos. Se quiser ter amigos, deixe que seus amigos se sobreponham a você. Por que isso é verdade? Porque quando nossos amigos se sobressaem sobre nós, isso lhes dá uma sensação de importância. Mas quando nós nos sobressaímos, causamos-lhes uma sensação de inferioridade, que gera a inveja. Finalizando o capítulo 6, o princípio 6 diz: deixe a outra pessoa falar durante boa parte da conversa. Capítulo 7. Como obter cooperação? Não seria muito mais sábio da sua parte fazer sugestões e deixar a outra pessoa tirar a conclusão por si mesma? Nenhum homem gosta de sentir que lhe estão vendendo algo ou dizendo-lhe para fazer determinada coisa. Preferimos sentir que nós estamos comprando por nossa própria vontade ou agindo de acordo com nossas próprias ideias. Gostamos de ser consultados sobre nossos desejos, nossas vontades, nossas opiniões. Eu lhe pedi que comprasse o que eu acreditava que ele devia comprar. Fiz então justamente o contrário. Pedi-lhe que me desse as suas ideias. Sentiu que era ele quem estava criando o desenho. E era ele mesmo. Eu não tive que vendê-los. Ele comprou. Deixar que outra pessoa pense que determinada ideia é dela leva a consequências positivas, não só nos negócios ou na política, mas também na vida familiar. Compreendi que o melhor meio para influenciá-lo com uma ideia era plantá-la no seu pensamento. Finalizando o capítulo 7, o princípio 7 diz: deixe que a outra pessoa sinta que a ideia é dela. Capítulo 8. Uma fórmula que fará maravilhas para você. Lembre-se de que as pessoas, mesmo quando estão completamente erradas, não gostam de saber de tal coisa. Não as condene. Qualquer louco pode fazer isso. Esforce-se por entendê-las. Apenas um homem sábio, tolerante e mesmo excepcional é capaz de assim proceder. Experimente honestamente colocar-se em seu lugar. Se você disser para si mesmo: como me sentiria? Como reagiria se estivesse em seu lugar? O sucesso no tratar com as pessoas depende da simpática compreensão do ponto de vista alheio. Só se alcança a cooperação numa conversa quando você demonstra que considera as ideias e os sentimentos da outra pessoa como tão importantes quanto os seus propósitos. Ver as coisas através dos olhos de uma outra pessoa pode aliviar tensões quando os problemas particulares tornam-se dominantes. Pergunte a si mesmo: por que ela não quer fazer isto? Acredite, tal coisa lhe tomará algum tempo, mas atrairá mais amigos e trará melhores resultados obtidos com menos atrito e menos gasto de energia. Se, como resultado da leitura deste livro, conseguir apenas uma coisa, uma tendência cada vez maior de pensar sempre de acordo com o ponto de vista das outras pessoas e ver as coisas pelo ângulo delas tão bem como pelo seu próprio, se deste livro conseguir apenas isso, ele facilmente lhe provará ser um dos pontos-chave de sua carreira. Finalizando o capítulo 8, o princípio 8 diz: procure honestamente ver as coisas do ponto de vista da outra pessoa. Capítulo 9. O que todos querem.
Você não gostaria de saber uma frase mágica que fizesse cessar uma discussão, eliminasse um sentimento hostil, despertasse boa vontade e fizesse as outras pessoas ouvirem atentamente? Sim, muito bem. Aqui está ela. Comece dizendo: eu não o condeno de jeito nenhum por pensar assim. Se eu estivesse no seu lugar, sem dúvida alguma pensaria exatamente como você. Uma resposta como essa abrandará o velho mais rabugento que existir. E você pode dizer isso e ser totalmente sincero, pois se você fosse a outra pessoa, naturalmente poderia se sentir como ela se sente. E lembre-se de que a pessoa que se dirige a você irritada, de maneira hipócrita, sem razão, merece muito pouco descrédito por ser quem é. Tenha piedade dele, simpatize com ele. 3/4 ou 75% das pessoas com quem você se encontrar amanhã estarão desejosas de simpatia. Demonstre-lhes simpatia e elas o estimarão. Obtive uma coisa infinitamente mais interessante fazendo-a gostar de mim do que podia ter obtido dizendo-lhe que se atirasse ao rio. O enorme valor químico da simpatia para neutralizar o ácido dos sentimentos hostis. A espécie humana anseia toda por compaixão. A criança mostra logo seus ferimentos ou mesmo chega a se ferir ou se cortar com o intuito de merecer atenção. Com o mesmo objetivo, os adultos mostram suas contusões, relatam seus acidentes, doenças, especialmente detalhes de operações cirúrgicas. A autopiedade para as desgraças reais ou imaginárias é, de alguma maneira, praticamente de uso universal. Finalizando o capítulo 9, o princípio 9 diz: seja receptivo às ideias e desejos da outra pessoa. Capítulo 10. Um apelo de que todos gostam. Quando nenhuma informação pode ser encontrada sobre o cliente, a única base sólida para prosseguir é imaginar que ele é sincero, honesto, fala a verdade e quer pagar as contas, desde que esteja convencido de que elas estão certas. As pessoas são honestas e querem honrar os seus compromissos. As exceções a esta regra são relativamente poucas, e eu estou convencido de que o indivíduo que está inclinado a discutir violentamente, na maioria dos casos, reagirá favoravelmente se fizer com que ele sinta que você o considera honesto, correto e inteligente. Finalizando o capítulo 10, o princípio 10 diz: apele para os mais nobres motivos. Capítulo 11. O cinema faz isto, a televisão também. Por que você não faz o mesmo? Afirmar apenas uma verdade não é o bastante. A verdade tem de se tornar viva, interessante, dramática. Você tem que fazer demonstrações. O cinema faz isso. A televisão faz isso. E você terá que fazer o mesmo se quiser merecer atenção. Todos esses anúncios dramatizam para o espectador as vantagens de qualquer produto que esteja sendo vendido, e eles conseguem fazer com que o consumidor o compre. Você mesmo pode dramatizar as suas ideias nos negócios ou em qualquer outro aspecto da sua vida. Eu estava apresentando os mesmos fatos que havia apresentado anteriormente, mas dessa vez estava empregando a dramatização, a demonstração e que diferença causou. Finalizando o capítulo 11, o princípio 11 diz: dramatize suas ideias. Capítulo 12. Quando tudo falhar, experimente isto. O meio para conseguir a realização de tais coisas é estimular a competição. O desejo de superar, o desafio, vencer o competidor. Que maior desafio pode ser feito ao homem
Haverá maior desafio que possa ser lançado ao homem, senão a oportunidade de vencer o seu próprio medo? Nunca acreditei que pagamento e só pagamento pudesse aproximar e manter unidos bons homens. A coragem e o desafio, sim. O fator mais importante que motivava os homens era o próprio trabalho. Se o trabalho era excitante e interessante, o trabalhador empenhava-se nele e sentia-se motivado a realizar um bom serviço. Eis o que toda pessoa de sucesso deseja: a luta, o desafio, a oportunidade para a expressão de si mesmo, a oportunidade para provar seu valor, para sobrepujar, para vencer. Eis o que motiva as corridas a pé, as exposições de porcos e os concursos de toda espécie: o desejo de sobressair, o desejo de sentir-se importante. Finalizando a parte 3 e o capítulo 12, o princípio 12 diz: lance um desafio. Parte 4. Seja um líder. Como mudar as pessoas sem ofendê-las, nem deixá-las ressentidas. Capítulo 1. Se você é obrigado a descobrir erros, esta é a forma de começar. É sempre mais fácil ouvir as coisas desagradáveis depois de ouvir alguns elogios às nossas qualidades. Começar com um elogio equivale ao dentista iniciar seu trabalho com novocaína. O paciente ainda receia, mas o anestésico é tiro e queda, nada de dor. Finalizando o capítulo 1, o princípio 1 diz: comece com um elogio ou uma apreciação sincera. Capítulo 2. Como criticar e não ser odiado. Sentimos orgulho de você, Johnny, por ter aumentado suas notas nesse período letivo. Mas se tivesse pegado firme em álgebra, os resultados teriam sido bem melhores. Neste caso, Johnny poderia se sentir estimulado se não tivesse escutado a palavra mas. Isto poderia ser facilmente superado mudando-se a palavra mas por e. Sentimos orgulho de você, Johnny, por ter aumentado suas notas neste período letivo e, se der continuidade aos mesmos esforços no próximo ano, sua nota em álgebra poderá subir com as outras. Finalizando o capítulo 2, o princípio 2 diz: chame a atenção para os erros das pessoas de maneira indireta. Capítulo 3. Fala primeiro sobre seus próprios erros. Deus o sabe, seu erro não foi maior do que os erros que eu tenho cometido. Você não nasceu sabendo. Isso vem com a experiência e você faz melhor do que eu quando eu tinha a sua idade. Tenho sido culpado de tantas coisas estúpidas, imbecis mesmo, que sinto pouca inclinação para censurá-la ou a qualquer outra pessoa. Mas não acha que seria mais acertado ter feito isso de forma assim, assado? Não é tão difícil ouvir uma dissertação sobre suas faltas quando o acusador começa admitindo humildemente que ele também está longe de ser infalível. Se apenas algumas palavras de humilhação com relação a si mesmo e com respeito a outra parte puderam transformar o arrogante Kaiser insultado num amigo verdadeiro, imagino que a humildade e o elogio podem fazer por você e por mim nas nossas relações diárias. Usados oportunamente, podem operar verdadeiros milagres nas relações humanas. Quem admite os próprios erros, mesmo sem corrigi-los, conseguirá convencer um outro a mudar seu comportamento. Finalizando o capítulo 3, um bom líder segue o princípio 3. Fale sobre os seus erros antes de criticar os das outras pessoas. Capítulo 4. Ninguém gosta de receber ordens. Owen nunca disse, por exemplo, faça isso, ou faça aquilo, ou não faça isso, ou não faça aquilo. Dizia, você poderia estudar isso, ou você pensa que dará resultado?
O que é que você pensa a respeito disto? Lendo uma carta de um dos seus assistentes, dizia: com certeza, se nós fôssemos expressar isso, seria essa a melhor maneira. Uma técnica como essa facilita uma pessoa corrigir seus próprios erros. Uma técnica como essa preserva o orgulho humano e dá uma sensação de importância. Faz com que a pessoa queira cooperar em vez de revoltar-se. O ressentimento provocado por uma ordem veemente pode durar um bom tempo, mesmo que esta tenha sido dada com o objetivo de corrigir uma situação. As perguntas tornam as ordens mais aceitáveis, e não é só isso, estimulam a criatividade da pessoa a quem são feitas. As pessoas inclinam-se a aceitar uma ordem quando tomam parte da decisão que levou à formulação dessa ordem. Existe alguma maneira de conduzirmos o trabalho de modo a atendermos o pedido? Alguém tem alguma ideia de como processá-lo de um jeito que nos possibilite cumprir o prazo solicitado? Existe alguma maneira de ajustarmos nossos horários ou mesmo os compromissos pessoais a fim de nos ajudar a alcançar o objetivo? Os funcionários levantaram muitas ideias e insistiram para que ele aceitasse o pedido. Eles assumiram a atitude, entre aspas, podemos fazê-lo, fecha aspas, e a encomenda então foi aceita, produzida e entregue dentro do prazo. Finalizando o capítulo 4, o princípio 4 diz: faça perguntas em vez de dar ordens diretas. Capítulo 5. Evite envergonhar as outras pessoas. Evite envergonhar as pessoas. Quão importante, quanto vital isso é, e quão poucos de nós já paramos para pensar sobre este assunto. Cavalgamos furiosamente sobre os sentimentos dos outros, prosseguindo em nosso caminho, descobrindo faltas, fazendo ameaças, criticando uma criança ou um empregado diante dos outros, sem nem mesmo considerar que ferimos a vaidade alheia. Entretanto, se paramos para pensar por poucos minutos e pesarmos uma ou duas palavras, compreenderemos verdadeiramente a atitude da outra pessoa e nos ajudará muito para o alívio de um remorso. Mesmo que estejamos certos e a outra pessoa definitivamente errada, ao envergonhá-la, simplesmente lhe destruímos o ego. Não tenho o direito de dizer ou de fazer qualquer coisa que humilhe o homem diante de si mesmo. O que importa não é o que penso dele, mas o que ele pensa de si mesmo. Ferir a dignidade de um homem é cometer um crime. Finalizando o capítulo 5, o verdadeiro líder sempre seguirá o princípio 5. Permita que a pessoa salve seu próprio prestígio. Capítulo 6. Como estimular as pessoas para o sucesso? Elogie a menor melhoria. Isso inspira a outra pessoa a continuar a melhorar. O elogio é como a luz do sol para o ardente espírito humano. Sem ele, não florescemos nem crescemos. Mas, enquanto muitos de nós estão preparados para soprar contra outros o frio vento da crítica, de algum modo relutamos a dar ao próximo o aquecedor raio de sol do elogio. Olho para alguns momentos atrás da minha vida e posso ver em que situação umas poucas palavras elogiosas bastaram para transformar a minha vida até aqui. Elogiar, mas não criticar. Este é o conceito básico dos ensinamentos de B.F. Skinner. Esse grande psicólogo contemporâneo demonstrou, através de experimentos com animais e seres humanos, que, quando se diminui a crítica e se enfatiza os elogios, as coisas boas que as pessoas fazem recebem reforço e as coisas más são atrofiadas por falta de atenção. Resolvemos utilizar o elogio em vez de acentuar as faltas. Começaram a se concentrar nos elogios que lhes fazíamos. Todo mundo gosta de receber elogios, mesmo quando específicos e sinceros.
não algo que se diga apenas para que o outro se sinta bem. Lembre-se, todos nós necessitamos de valorização e de reconhecimento, e por eles faremos qualquer coisa. Mas ninguém quer falta de sinceridade, ninguém quer bajulação. Os princípios ensinados neste livro serão eficazes se, e apenas se, forem praticados de coração. Sim, você que está lendo estas linhas possui vários poderes que habitualmente deixa de usar. E um destes poderes, que você com certeza não usa como devia, é a mágica habilidade de elogiar as pessoas, incentivando-as com a compreensão das suas possibilidades latentes. Com a crítica, a capacidade declina e com o estímulo floresce. Finalizando o capítulo 6, o princípio 6 diz: elogie o menor progresso e elogie cada progresso. Seja sincero na sua apreciação e generoso no seu elogio. Capítulo 7. Dê ao cachorro um bom nome. Em resumo, se você quer aumentar a capacidade de uma pessoa num determinado ponto, haja como se esse traço particular fosse já uma das suas características marcantes. Shakespeare disse: finja uma virtude se não a tiver. E pode ser bom fingir e declarar abertamente que a outra parte tem a virtude que você deseja ver desenvolvida nela. Crie-lhe uma ótima reputação para zelar, e ela fará esforços prodigiosos para não o ver desiludido a seu respeito. Há um antigo provérbio: dê a um cachorro um mau nome e aprecie as tristes consequências. Dê-lhe, porém, um bom nome e veja o que acontece. Se quiser desempenhar otimamente o difícil papel da liderança e mudar a atitude ou comportamento dos outros, utilize o princípio 7. Finalizando o capítulo 7, o princípio 7 diz: proporcione a outra pessoa uma reputação para ela zelar. Capítulo 8. Faça o erro parecer fácil de corrigir. Diga a uma criança, a um marido ou a um empregado que ele é estúpido ou inútil em uma determinada coisa, que não receberá prêmio por essa razão, que ele está fazendo tudo errado e terá destruído quase todo o incentivo para qualquer tentativa de melhorar. Use, porém, a técnica oposta. Seja liberal no seu incentivo. Faça com que o trabalho pareça fácil de ser executado. Deixe a outra pessoa compreender que você tem confiança na sua habilidade para fazer uma determinada coisa, que ela tem uma capacidade latente para isso, e ela trabalhará para fazer assim até que a madrugada entre pela sua janela, unicamente com o objetivo de sobressair-se. Se você quer ajudar as outras pessoas a aperfeiçoarem-se, lembre-se do princípio 8. Finalizando o capítulo 8, o princípio 8 diz: empregue o incentivo, torne o erro mais fácil de ser corrigido. Capítulo 9. Faça as pessoas sentirem-se satisfeitas fazendo o que você sugere. Fazer sempre a outra pessoa feliz realizando as coisas que você sugere. Deixe uma pessoa feliz fazendo as coisas que você quer que ela faça. O líder eficiente deve manter em mente o seguinte roteiro, caso tenha a intenção de modificar as atitudes ou comportamentos. 1. Seja sincero. Não prometa nada que não possa cumprir. Esqueça-se dos benefícios a seu próprio favor e concentre-se nos benefícios dos demais. 2. Saiba exatamente o que deseja que a outra pessoa faça. 3. Seja simpático. Pergunte a si mesmo o que a outra pessoa realmente quer. 4. Reflita sobre os benefícios que a outra pessoa receberá fazendo o que você sugere. 5. Faça com que esses benefícios venham ao encontro dos desejos da outra pessoa. 6. Quando der sua ordem, formule-a de modo que a outra pessoa entenda.
como benéfica para ela. Podemos dar uma ordem breve como esta: John, alguns clientes virão amanhã e será conveniente que o depósito das mercadorias esteja limpo. Limpe-o, empilhe as mercadorias nas estantes e passe um pano no balcão. Mas poderemos expressar a mesma ideia mostrando a John os benefícios de realizar a tarefa com rapidez. John, nós temos um serviço que precisa ser feito imediatamente. Se o fizermos agora, mais tarde não vamos nos preocupar com ele. Amanhã vou trazer uns clientes para mostrar as vantagens que temos a oferecer. Penso em lhes mostrar o depósito, mas ele está em desordem. Se você puder limpá-lo, empilhar direitinho as mercadorias nas estantes, ilustrar o balcão, mostraríamos a eles que somos eficientes e você terá contribuído para dar uma boa imagem da empresa. John ficará feliz fazendo o que você sugere? Talvez não muito feliz, mas mais feliz do que se você não lhe tivesse mostrado seus benefícios. É ingenuidade acreditar que as pessoas reagirão sempre favoravelmente a essas abordagens, mas a experiência mostra que com esses princípios é possível mudar mais atitudes. E se você aumentar as suas probabilidades de sucesso em apenas 10%, você se tornará 10% mais eficiente como um líder, e esse será seu benefício. Há mais chances de as pessoas fazerem o que você quer quando emprega o princípio 9. Finalizando o capítulo 9, o princípio 9 diz: faça a outra pessoa sentir-se feliz realizando aquilo que você sugere. E assim terminamos nosso vídeo audiobook de Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, de Dale Carnegie. Espero que tenham gostado. Deixe seus comentários se gostaram, sugestões, deem um like para ajudar, se inscrevam no canal. E antes de dizer até o próximo vídeo, não se esqueçam, se vocês quiserem que eu disponibilize o áudio, o PowerPoint ou os dois, escrevam aí nos comentários, coloquem seus e-mails que eu disponibilizo para vocês. Até o próximo vídeo.